A sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Eu vou ler apenas um versículo. Eu vou ler, fique de pé, por favor. O tema da minha mensagem nesta manhã é formado para fazer parte da família de Deus. Todos nós fomos formados para fazer parte desta família. Então, Apocalipse 4, versículo 11, é o versículo de número 11, que diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus e Pai, eu te louvo e te bendigo pela leitura da tua santa palavra. Fale, querido Deus, aos nossos corações nesta manhã, como tu tem falado em outras ocasiões, e nos ajude na compreensão e no entendimento. Peço, Deus, por mim, que tu me dê graça, me dê sabedoria, para que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar, tudo que eu fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém? Podem sentar. Então nós entendemos, lendo o texto aqui, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração tem que ser para Deus. Nós fomos planejados para agradar somente a Deus. Nós não fomos criados por acaso. Antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado a criação dos seres humanos. Então todos nós fomos planejados para isso. E no instante que Deus nos viu nascer neste mundo, lá ele estava como testemunha invisível. Eu penso que Deus não estava vendo naquele dia, né? Aí falando diretamente para as mamães, quando você deu a luz ao seu filho, à sua filha, não importa se foi de parto natural ou cesariano, como se fala, né? Então Deus sorriu ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você, que todos nós, viesse, e a nossa chegada lhe deu enorme prazer. Talvez você não saiba, nem eu sei que já ouvi alguém fazer esse questionamento. Até hoje a ciência não explica como é formado no interior, no útero da mulher, os ossinhos da criança. Até hoje a ciência não explica isso. Mas Deus sabe. Amém. Porque Ele é o Criador de tudo, de todos. Ele sabe. Não é? Não tem explicação cientificamente quanto a isso. Como é formado os ossinhos? Como é que é isso? Né? Algumas coisas eles até tomam conhecimento, né, porque estudam para isso, mas os ossinhos até hoje ninguém explicou. Como é formado os ossinhos da criança no interior da sua, no útero ali, como é que é isso? Então, Deus não precisava nos criar, mas escolheu nos criar para a satisfação de quem? Dele. Para a satisfação dele. Nós não existimos para benefício nosso somente. Nós existimos para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Por isso que aqui fala: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Tudo foi criado pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Ou seja, dar satisfação a Deus, vivendo para seu prazer, é o primeiro propósito da nossa vida. Quando nós tivermos compreendido plenamente essa verdade, jamais voltaremos a nos sentirmos pessoas insignificantes, como muitos aí pensam, mas isso aí é coisa do diabo. O diabo coloca na mente da pessoa muitas coisas. Pessoas se sentem depressivas por si só, pelo seu cabelo, pelo seu nariz, pela sua... Eu me lembro que eu fui assistir uma aula há muito tempo, um colega meu, né? Ele estava fazendo segundo grau, ele tinha uma aula, por que não assistir a aula comigo? Eu falei, vou, a senhora vai deixar, a professora vai deixar entrar na sala? Deixa, não, né, Fábio? E ele fez uma pergunta absurda. Ele falou, acho que era um professor. Ele falou assim, professor, esse negócio de nariz aqui assim, um negócio tão feio, né? Que pergunta. Aí o professor falou assim, faz o seguinte, tira ele para ver como é que tu vai ficar. Ué, ele não estava. Pergunta idiota. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, tem um propósito. Eu costumo dizer que se Deus quisesse que o homem fumasse, ele teria feito o nariz com um buraco virado para cima, ou não? Não é verdade? Se o buraco é para baixo, não é para ninguém fumar, cair. Mas tudo que está aqui em nós, amado, tem um propósito. Amém. Paulo faz uma analogia com respeito ao corpo, ao nosso corpo, né? Que tudo que está em nós tem importância. A mão não pode dizer para a cabeça, não preciso de você, né? Assim. O pé não pode dizer para os olhos, não preciso de ti. Todos eles são interdependentes. Ou seja, a mente comanda tudo. Até o seu dedinho do pé tem uma importância muito grande, porque se você arrancar esse dedinho do pé, você vai sentir. Você já não vai andar mais muito equilibrado. Então tudo é importante. E quando nós tivermos compreendido isso, tivermos essa... Aí nós vamos sermos mais gratos a Deus. A Bíblia diz que o mundo nos odeia, ou seja, nós somos rejeitados na nossa casa às vezes, na rua, no nosso trabalho, na nossa escola, na cidade que nós vivemos. Há um hino que nós já cantamos muitas vezes aqui que diz: você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Então, meu irmão, você tem valor. Não fique se depreciando por nada, pela sua cor, pelo seu cabelo, pelo seu jeito de andar. Glorifique a Deus porque você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Se move em você por quê? Porque você é uma filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo são criaturas feitas por Deus. Então, se nós somos tão importantes para Deus e Ele nos considera valiosos o suficiente para nos manter consigo por toda a eternidade, que maior relevância nós poderíamos alcançar? Nós somos tão importantes porque a nossa vida não termina aqui, termina a parte física, mas continua no céu. É a única família que não tem fim, é a família cristã, a família de Deus. Porque a nossa família secular em algum momento vai ter perda. Vamos nos separar pela morte. Mas a família cristã é separada pela morte momentaneamente, mas depois vamos nos encontrar na eternidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você é um filho de Deus, uma filha, e proporciona prazer ao coração do nosso Deus, como nada mais que Ele já tenha criado. Nós fomos feitos para isso. A Bíblia diz que Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, só por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua o quê? A sua vontade. Um dos maiores dons que Deus nos deu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele nos dotou com 5 sentidos. Eu creio que
quem já estudou ciência sabe quais são esses 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Há uns anos atrás eu estive lá em Bom Jesus, levando um esposo da minha prima para fazer um tratamento. Conheci uma senhora, enfim, e aí ela tinha perdido o paladar. Teve, não sei qual foi a doença que ela teve, tipo, ou eu não sei, uma doença dessa daí que apareceu por aí. E aí ela perdeu o paladar. E eu perguntei a ela: como é que a senhora faz para fazer comida? Eu já tenho já a medida certa, mas só que eu não sinto gosto de nada. Uma coisa assim parece insignificante, mas não é não, amados. Como é significante você sentir o paladar. Na verdade, até para você discernir se aquilo ali é bom ou ruim. Então, esses 5 sentidos, todos eles têm valor. Visão, você está enxergando, imagina a pessoa sem enxergar, vai ser horrível. Audição, tem o surdo, né, que não escuta. Cadê a Renata? A Renata, que é a professora de Libra, né? Fala isso aí. O olfato, não é? O paladar, o tato. Então, olfato, cheiro, você tem que sentir. E quando você não tem isso? Então Deus nos dotou com essas coisas. Então Ele deseja que todos nós possamos apreciar a vida, não sermos limitados a apenas suportá-la. Tem pessoas que suportam, reclamam de tudo. Acorda de manhã reclamando, passa o dia reclamando e vai dormir reclamando. Não tem uma palavra de gratidão a Deus. Tem que pegar essas pessoas, vou te levar lá no hospital do câncer, aquelas pessoas que estão mutiladas para você ver o que é. Eu vou te levar lá na emergência, nesses hospitais aí, Getúlio Vargas, Souza Aguiar, para você ver. Vou te levar lá na sala vermelha, daquele... Tudo isso que eu estou falando eu já vi. A pessoa valorizar a vida. Quem já trabalhou no hospital sabe o que eu estou falando. Vi crianças mutiladas, vi crianças sem essa parte do rosto, só uma banda. O câncer tinha comida o rosto da criança. Eu vi isso lá no hospital do câncer. E às vezes a pessoa tem todos esses sentidos aqui: visão, audição, olfato, paladar, tá? Pode andar, pode ver, pode escutar, e não agradece a Deus, não faz nada para agradar a Deus. O motivo pelo qual todos nós podemos sentir prazer é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós nos esquecemos com frequência de Deus, que tem também suas emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, ele fica encolerizado, ele sente compaixão, piedade, tristeza, mas também ele sente alegria, regozijo e satisfação. A satisfação de Deus é ver a sua criação, os seres humanos o adorando. E nós temos que saber disso. Deus ama, se deleita, sente prazer, exulta em desfrutar de nós. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Adorar a Deus. A Bíblia diz também que o Senhor se alegra somente daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Por isso que Ele é o Senhor e Deus nosso de receber a glória, como diz aqui, a honra, o poder, porque todas as coisas Ele criou, como tu criaste, como está escrito aqui, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criadas. Qualquer atitude nossa que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Como diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seria necessário vários livros para abordar tudo que precisamos compreender a respeito da adoração. A adoração é um impulso universal posto por Deus na estrutura de nosso ser. Ele colocou isso dentro de nós.
Ou seja, uma necessidade de nos ligarmos a Deus. Ontem, aquela 1 hora que nós passamos aqui foi muito curta, né? Mas 1 hora gratificante de nós adorarmos ao Senhor. Eu até falei para eles, nós, na reunião de oração, na igreja, nós pedimos para tanta coisa, para tanta gente, mas hoje aqui vamos pedir para nós. Vamos pedir a Deus para Deus nos encher com o seu Santo Espírito. E começamos aqui a cantar alguns louvores. E não demorou muito para Deus nos visitar. Porque o louvor o que é? Um incenso. Sobe o incenso do louvor. Desce a graça dele em nossas vidas. Então, é como uma bateria, né? Ou melhor dizendo, é como nós ligarmos uma tomada em qualquer aparelho elétrico, pilha ou bateria, que nós queremos que naquele momento o aparelho dê um sinal de positivo funcionando, não é assim? E nós temos que crer que é a mesma coisa com Deus. Adorar é tão natural quando comer e respirar. E às vezes as pessoas ficam só pedindo e não adoram a Deus. Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. Mas Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, como está escrito aqui. Jesus disse que são esses os adoradores que o Pai procuram, que o adoram em espírito e em verdade. Adoração é muito mais que música. Para muitas pessoas, adorar é apenas sinônimo de música. Não é. Elas dizem, em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois o ensinamento. É um grande mal entendido. Todos os momentos do culto é uma forma de adoração a Deus. A oração, a leitura da palavra, os cânticos, a declaração de fé, o silêncio, cartão de compromisso com a igreja, o cartão de membro, manter-se quieto, ouvir a pregação, tomar nota se for possível, dizimar e ofertar, também é um ato de adoração a Deus. E até mesmo saudar os irmãos. Ao sairmos para evangelizar, é uma forma de adorar a Deus. Você está indo fazer aquilo que Ele te mandou fazer e Deus se agrada. Nós não sabemos o que está acontecendo no coração dessas pessoas que foram abordadas ontem, tanto na parte da manhã, depois eu vou fazer uma conta, porque além de todos os papéis aqui anotados, tem uns lá a irmã mandou para mim, a irmã Luciana. Eu não sei o que está acontecendo no coração dessas pessoas. Você foi o agente de milagre, você levou o folheto, você orou por alguém, você trouxe o pedido de oração dessas pessoas. O que Deus está fazendo lá, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: algo bom está acontecendo. Isso é a forma de adorar a Deus também, meus irmãos. Tudo que nós fazemos para Ele é forma de adorar. Na verdade, a adoração tem que estar dentro de nós. Esse desejo ardente, né, de nós adorarmos o Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo tido uma falha muito grave, porque ele adorava a Deus. Você vê os salmos de Davi. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 86, que ele ensina até as pessoas a orar, porque ele não começa pedindo, ele começa exaltando o nome do Senhor. Depois ele pede, depois ele exalta, depois ele adora, depois ele pede. Ele não fica só no pedido, faz isso, faz aquilo, vai lá, vem cá. É meu irmão, só isso. Não. Mas ele também adorava a Deus. Por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? E daí esse homem, com todo o erro que ele cometeu, veio culminar em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E nós estamos aqui, amados irmãos, por causa disso. Esses homens que praticaram a verdade que Deus estabeleceu em suas vidas, e aqui hoje nós estamos para participarmos da mesa, não é? Quero dizer para você ficar bem à vontade. Se você é de uma outra igreja, você é bem-vindo aqui. A Santa Ceia não é da Igreja Nova Vida, não, a Santa Ceia é do Senhor Jesus.
porque foi Ele que morreu por nós lá na cruz. Por isso que aqui estamos. Nós vamos poder participar. Curva sua cabeça, querido Deus, Pai Celestial. Tão bom, Deus, poder estar aqui na tua casa e desfrutar da tua presença. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Mas agora também, ó Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados cometidos diante da tua face. Tenha misericórdia de nós, de tudo aquilo, ó Deus, que falamos, tudo aquilo que desejamos durante esses dias, que entristeceu o teu coração. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe, que possamos participar desse momento sagrado para nós, estarmos lembrando da tua morte até que o Senhor venha, e que possamos sair desse lugar satisfeitos, fortalecidos e avivados pelo poder do Espírito Santo. Eu te peço isso no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos amém?